Tibia fazia um sucesso absurdo na Europa. O que começou como um projeto de faculdade de 3 jovens alemães, logo se tornou o passatempo favorito da juventude polonesa e sueca da época. No começo havia apenas um servidor, que nem ao menos tinha nome, mas conforme mais e mais players criavam contas para poder jogar o Tibia, a Cipsoft decidiu que criaria mais servidores, a fim de comportar toda essa nova leva de jogadores que começavam no game. No dia 19 de dezembro de 2001, nasceu oficialmente o segundo servidor do Tibia. O primeiro foi batizado de Antica, e o segundo seria conhecido por todos como Nova foi um servidor tumultuado desde seu início. Se em Antica tínhamos guilds e players muito bem estabelecidos no top level, com alianças já feitas e com domínios já estabelecidos, em Nova as possibilidades eram infinitas. Pessoas que eram marginalizadas no servidor de Antica e que estavam ávidas por conquistar seu espaço no Tibia se uniram a fim de dominar o novo servidor. Mas nenhuma dessas alianças ficou tão conhecida como a Gimo Crew. Gimo é uma pequena cidade sueca que fica a 90 km de Estocolmo, capital da Suécia. Quando o servidor de Nova foi lançado, Tibia era uma febre absoluta na cidade. Vários jovens de Gimo decidiram unir forças para tentar dominar Nova. Eles fundaram várias guilds no servidor, como a Demonic Brotherhood, a Blood In, Blood Out, a Ruthless Seven, a Bondock Saints e a terrível La Onda. Mas apesar de estarem divididos por guilds diferentes, no fundo, todos os seus membros faziam parte do mesmo time, um time que seria temido e respeitado por todos em Nova, a Gimo Crew. A Gimo Crew era composta de players mega famosos na época, como Wade Walker, Shadwell, Mesote, B-Dog, Cabelo Paladin, Warchas e muitos outros. A Gimo Crew faria o possível e o impossível para dominar o servidor, e Shariar, Butiar e Macrar runas eram atividades normais para todo o time. Não demorou muito para que a união deles se destacasse no servidor recém-lançado. E em Nova, apenas uma guild poderia bater de frente com essa poderosa aliança sueca. Enquanto a Gimo era formada exclusivamente por suecos da cidade de Gimo, a guild Knighthood surgiu como uma resposta aos suecos, para mostrar que não seria tão fácil assim dominar a Nova. As duas figuras mais importantes da Knighthood eram os irmãos na RL, Daniel e Rafael. Os dois eram jogadores da Espanha, e seriam os responsáveis por criar um dos chares mais famosos da história do Tibia, Messiah. Messiah foi originalmente criado por Daniel, que upou o Sorcerer até o nível 50, mas quem fez o personagem ficar mundialmente conhecido foi o Rafael. Com Rafael no comando de Messiah e seu irmão Daniel no comando do poderoso Knight Breaker, os dois acabaram formando aliança com a lendária Paca, uma player que foi adotada pelos dois como irmã de escudo deles. Os três seriam um trio inseparável de Nova, e fundariam a poderosa guild Knighthood. A Knighthood reuniu jogadores de todas as partes do mundo, e tinha como missão derrotar a Gimo Crew e se tornar a dominante de Nova. Mas quem pensa que a Knighthood jogava limpo, está bem enganado. Exatamente da mesma forma da Gimo, a Knighthood chareava pesadamente os chars do time, a um ponto que era difícil até explicar e especificar quem era o dono de cada char da guild. E além de charem, os players booteavam massivamente. Daniel, dono do Breaker, inclusive foi o idealizador de um dos mais famosos bots da época. Inspirado no nome do seu primeiro char em Antica, Daniel criou o bot Black G, para ajudar um amigo seu da RL que era um deficiente físico que queria jogar Tibia. Mas não demorou muito para o bot se popularizar na guild e virar até mesmo um negócio para o Daniel nos anos seguintes. Daniel era um cara inteligente, calmo e sempre disposto a ajudar os seus companheiros, mas seu irmão Rafael, em contrapartida, tinha um temperamento muito mais difícil. Pavio curto, não era raro ver Messiah praticando um power abusing pesadíssimo no servidor. Não existia respeito da parte de Messiah pelos jogadores da Gimo, e nesse screenshot podemos ver Messiah liderando toda a guild da Knighthood, chamando eles para briga na porta da própria casa da Gimo. Já naquela época, Messiah era respeitado na guild pelo seu excelente PVP, além de seus mortais acidez e Chevogramas vis. Mas o que muitos não sabiam na época é que Messiah se utilizava de um macro chamado Tibia GG, que permitia ao poderoso Sorcerer despejar acidez em cima dos oponentes, matando eles em questão de segundos. A guerra da Knighthood contra a Gimo foi sangrenta, cruel e longa. Tão longa que, eventualmente, muitos dos players desistiram do conflito e abandonaram Nova para tentar dominar outros servidores recém-lançados. No fim das contas, restou apenas Messiah contra todos os players da Gimo, que ainda insistiam em dominar a Nova. Se você perguntasse para qualquer player do Tibia quem teria mais chances de vencer essa guerra,
provavelmente todos iriam responder que a Guild Gimo venceria a disputa. Afinal, que player conseguiria derrotar uma guild inteira sozinho? Mas Messiah não era um player comum. O termo Messias se origina do termo hebraico Messiah, que significa aquele que foi ungido. O termo se modificou ao longo do tempo para algo muito maior. Hoje, Messias é um termo religioso que carrega poderosos significados, que mudam de religião para religião. No cristianismo, Messias é aquele que veio ao mundo salvar o seu povo e propagar a palavra divina. No budismo, Messias é aquele que abandonou uma vida de luxos para peregrinar em uma busca espiritual pela salvação da humanidade. No hinduísmo, Messias teve como missão pessoal proteger a virtude e expulsar da terra os espíritos do mal. Mas o Messias do Tibia não era nem um pouco parecido com qualquer um deles, e seu nome logo se desvirtuaria das suas raízes etimológicas. Messiah para Dimo foi o mais poderoso dos demônios, antes mesmo da criação do próprio Orshabal. Com suas Ues e Sds, matou por incontáveis vezes os mais poderosos membros da Dimo. A batalha, que já parecia ganha para os suecos, começou a mudar, quando o Messiah, batalha após batalha, ia vencendo a Dimo com seu PVP de altíssima qualidade. Os ventos da bonança pareciam estar soprando a favor de Messiah, mas esses ventos logo iriam mudar de lado. Após tantas batalhas e tantas vitórias, ironicamente seria apenas uma simples mudança de regras no Tibia que iria por fim, para sempre, ao maior sorcerer do Tibia. Antigamente no Tibia não existia o sistema de skulls. Quando você matava um player, não ficava PK. E isso permitia aos players matarem indiscriminadamente outros jogadores no servidor. Para evitar power abusings mais pesados, a Cipsoft criou uma mecânica no fórum do site deles de reportes sobre as kills que teoricamente não teriam justificativa. Lá, tanto o player morto quanto o assassino poderiam tecer comentários sobre a kill específica. E com pouco recurso humano da Cipsoft, os casos raramente eram julgados. E mais raramente ainda, qualquer PK era punido. Mas tudo isso iria mudar com a implementação do sistema de skulls. Dizem as más línguas que o sistema de skulls foi implementado justamente por causa dos massacres promovidos por Messiah. Outros dizem que era uma mudança inevitável no jogo, e que de uma forma ou outra, o sistema antigo de reporte no site seria extinto, pois ele era totalmente ineficaz. Seja como for, no fim do ano de 2003, quando Messiah estava prestes a vencer a guerra e se tornar o Mago Supremo de Nova, ele foi deletado. Em novembro de 2003, Messiah teve toda sua conta deletada. O delete foi realizado de forma pública a todo o servidor de Nova, como um aviso. Nem mesmo os players com level mais alto do jogo estavam autorizados a quebrar as regras do Tibia. Ao ultrapassar o limite máximo de mortes injustificadas e ultrapassar em muito as kills limites após o Red Skull, Messiah finalmente encontrou seu fim. A conta de Messiah foi totalmente deletada pelo excesso de mortes não justificadas. Daniel conta em uma entrevista que, antigamente, antes dos sistemas de skulls, as mortes eram justificadas manualmente no site do Tibia pelos PKs. Quando o player acusava alguém de ter matado ele de uma forma totalmente gratuita, o acusado tinha direito de defesa, podendo escrever o motivo da kill no site do Tibia. E naquela época, absolutamente qualquer argumento era aceito como justificativa. Daniel dá um exemplo na entrevista. Digamos que existisse um lobo no mapa. Se um player passasse por ali e matasse o lobo perto de você, você poderia argumentar que o lobo era seu pet, algo que no Tibia não faria sentido nenhum, e usar isso como justificativa para regularizar a kill em cima de um player. Ele diz inclusive que seu irmão Rafael já usou essa exata desculpa no Messiah para pegar kills em cima de players que atrapalhavam ele nas suas hunts. Esse trecho da entrevista acabou sendo meio mal interpretado e muita gente acabou achando que Messiah era algum tipo de John Wick tibiano. Mas a verdade é que ele só usava desculpas esfarrapadas para poder matar players de forma indiscriminada. E uma vez que o sistema de skulls e de banimento por excesso de kills foi implementado no Tibia, o estilo de jogo de Messiah simplesmente não se encaixava mais no game. Imediatamente após o delete de Messiah, e com a Knighthood fora do caminho, por algum tempo a Dimo conseguiu o que tanto queriam, dominar o servidor de Nova. Mas o reinado deles não iria durar muito tempo, conforme mais e mais players surgiam no servidor, iniciando novas guerras e batalhas no sangrento servidor de Nova. Assim como o Messiah, Breaker também foi deletado por excesso de kills algum tempo depois. E Daniel diz em entrevista que o Tibia morreu em 2003, quando o sistema de skulls foi implementado oficialmente no jogo. A Dimo com o tempo foi perdendo sua força, e grande parte dos players suecos acabou sendo banida
por uso de programas ilegais. Mas Nova nunca encontrou paz. Durante anos, esse servidor foi palco dos mais sanguinários conflitos e gerou algumas das mais fortes famílias, que mesmo sendo derrotadas em Nova, conseguiram dominar facilmente outros servidores, por causa da experiência PVP adquirida naquele server Arena. Uma das famílias que foi forjada em Nova foi a Del Toro. Eles foram derrotados em Nova, mas encontraram o seu lar em Issara. Lá, a guild sueca iria dar início a uma das maiores lendas do Tibia. Mas essa é uma história para um próximo vídeo. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal e deixem nos comentários se vocês querem mais histórias de guerra em servidores. Ou se vocês querem outros nomes de jogadores famosos aparecendo aqui nos vídeos. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!